Olá, seja bem-vindo ao dia 116 da nossa jornada de leitura bíblica. Mostra-nos o Pai. No cronograma de hoje, estamos no livro de Atos, capítulo 12 e 13. Também para meditação, Salmos 53 e 54. Mas o que eu quero aqui conversar com vocês está no capítulo 12. Uma das cenas, assim, para mim, mais icônicas. Ai, que sempre me irrita quando eu leio. E eu vou te explicar por quê. Me irrita, assim, me alegra que eu vejo o milagre do Senhor e, por outro lado, eu penso assim, meu Deus, por que que as pessoas são assim? Vamos lá, capítulo 12, a partir do verso 1, diz o seguinte: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregou-o para ser guardado por quatro escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior, o dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: Põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao lado de uma rua, e de repente o anjo, ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Essa parte que me irrita. Eles estavam orando, não sei o quê. Quando ela reconheceu, ela saiu e não abriu a porta. Gente, ainda bem que Pedro se converteu, veja só. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Meu Deus, esse povo estava muito doido. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Meu Deus. Ai, gente, essa vida cheia de aventuras é só para quem serve ao Senhor, de verdade, de todo o coração. Mas aqui, o Senhor mesmo tinha dito, né, que eles seriam perseguidos por amor ao nome dele, né, por amor a Jesus, por temor ao Senhor, por reconhecer Jesus como Messias. Os religiosos queriam acabar com eles. E a gente vai ver muito isso nas próximas leituras, né? A gente já tem visto, mas vamos ver ainda mais o que que aconteceu após a ressurreição de Cristo. Então, assim, aqui começou a ter divisão por quê? Porque os judeus que temiam o Senhor,
que esperavam a redenção de Israel, reconheceram Jesus como Messias. Então eles começaram a dizer assim: olha, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, enviou, cumpriu a promessa e nos enviou o Messias. Só que uma parte dos religiosos, dos judeus, religiosos, cheios de intelecto, não reconhecia Jesus como Messias. Por quê? Porque Jesus não estava de acordo com o pensamento deles, que tinha que ser um homem superpoderoso, que nasceria num berço de ouro, sei lá o que que eles esperavam, mas eles não reconheciam. Então, o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a oprimir os apóstolos, os discípulos de Yeshua, os discípulos de Jesus, falando: não, o Deus a quem você serve não é o mesmo Deus que nós, então nós vamos te matar. Por isso que os judeus ficavam alegres, né? Herodes falou isso, vendo que isso agradava aos judeus. Todos os judeus? Não, porque o próprio Pedro era judeu. Né, gente? Vamos aqui entender que muitos deles, os apóstolos, muitos dos discípulos eram judeus. Então a gente não pode pegar e falar assim, ai, todos os judeus odiavam Jesus. Mentira. Os religiosos, sem o discernimento de tempos da palavra de Deus, condenavam. Por quê? Porque eram religiosos. E assim, aqui no versículo 5 nós lemos o seguinte: Pedro então ficou detido na prisão. Por que que prenderam ele? Porque ele amava Jesus. E por que que ele foi lá? Estava de boas, dormindo. Porque ele falou assim: não, o Senhor já tinha me alertado sobre isso. Eu já sabia que isso aconteceria. E isso que a vida com o Senhor nos faz. Nos faz discernir os tempos e falar: poxa, o Senhor me preparou para esse tempo. Pedro estava pronto para ser preso. Mas, no capítulo 5 nós lemos: a igreja orava intensamente a Deus por ele. Queridos, eu posso afirmar, lendo a Bíblia, que 99,99%, por que não 100% das coisas que tem para acontecer, vai acontecer mediante oração. Porque, veja, a igreja não parava de orar. E a gente vai continuar lendo Bíblia, a gente vai ver que tudo, né? Jesus já falava: olha, se você quer que alguma coisa mude, ore. Se você quer, bata na porta, ore, ore, ore. Por quê? Porque o que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer através das nossas orações. Então, começa a orar profetizando, declarando bênção sobre as pessoas que você ama. Sabe, para de ficar derramando palavras de maldição sobre a vida dos seus familiares e tudo mais. Não, começa, fala: Senhor, vem, santifica o seu nome sobre a vida dos meus filhos, santifica o seu nome sobre a vida da minha família, santifica o seu nome, Senhor, sobre o teu povo. Então, ali, a igreja, em união, orando por quem? Por Pedro. Por quê? Porque o Senhor já queria sim livrar Pedro deste momento, porque não era chegada a hora de Pedro morrer, de Pedro ser condenado. Não era, Pedro ainda tinha muita coisa para fazer, mas isso assim aconteceu mediante a oração da igreja, discernimento da igreja. Não, Pedro está ali, ele vai ser condenado, vamos orar por isso. E eles oravam intensamente. Então não desista, de repente você esteja vendo uma situação, uma pessoa assim presa num lugar que você fala assim: não, é impossível a pessoa sair dali. E Jesus falou assim: olha, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então continua perseverando em oração, porque o milagre, o impossível, Deus faz, como fez aqui. Então, assim, de uma maneira assim, uau, repentinamente um anjo do Senhor chegou. Então, imagina, ele estava dormindo no meio dos dois guardas. Ele estava algemado, ele estava acorrentado, ele estava ali, dormindo. O anjo chegou, o anjo o acordou, o anjo o conduziu até lá fora. Ele conseguiu chegar no local de reunião. Por quê? Porque Deus fez o impossível. Deus fez um milagre. Deus faz. Por que que isso aconteceu desse jeito? Para que as pessoas soubessem
que Deus estava cuidando deles, que Deus estava ouvindo as orações e que Deus estava no controle de todas as coisas. E Deus estava cuidando deles, cuidando de Pedro enquanto eles oravam. Isso serve para mim, para você hoje, motivo de esperança. Não esmoreça na sua oração. Se você quer um milagre, continua buscando o milagre. E creia que o Senhor pode fazer esse milagre. Isso que aconteceu com Pedro pode acontecer comigo e com você hoje. Nos tirar milagrosamente de uma prisão, de uma maneira que só Ele faz. O nosso problema é que a gente está tão condicionado com o mundo natural, com tanta incredulidade, que é difícil crer que o Senhor ainda faz isso, mas Ele faz. Ele faz. Por isso que está registrado, para o nosso encorajamento, para a nossa vida. Entendeu? E aí, né, quando ele já estava, né, que ele caiu em si, ele fala: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, não era só sobre libertar Pedro, mas era também para humilhar aqueles judeus religiosos que estavam perseguindo os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus. Então, não foi só sobre Pedro, mas foi sobre tudo que estava acontecendo naqueles tempos. E hoje nós vemos as mesmas coisas. A igreja está um caos. As pessoas que dizem que amam Jesus estão um caos. Que a pessoa fala, eu amo Jesus, mas tem uma vida tão perversa. Eu fico, não fala que você ama Jesus, não. Não fala que você é crente perto de mim, não. Melhor não falar, não, porque você está pior do que um incrédulo. Mas ali, né, ele chega na reunião e o que, que me irrita é essa parte aqui, que a menina, toda vez que eu leio, eu penso assim, ô garota, por que que você não abriu essa porta, garota? E também eu penso assim, ainda bem que Pedro se converteu, porque senão Pedro abriria essa porta, dava dois tapas nela, falando, ô garota, você me deixou aqui fora. Imagina, tinha acabado de sair da prisão de uma maneira miraculosa, e imagina se alguém encontra ele na rua, que ia acontecer? Ele ia voltar para a prisão. Por quê? Porque essa garota desavisada ficou tão feliz, tão distraída, que foi lá, contou para todo mundo: gente, Pedro tá na porta. Lógico que ninguém acreditou nela, porque ela saiu. Tipo, ai, meu Deus, sempre me irrita, que eu fico pensando: ô, Rod, por que que você é assim, minha filha? Mas isso serve para mim e para você. Quando o Senhor fizer um milagre, abre logo a porta. Às vezes você se empolga tanto com o milagre que ele não se completa porque você não abriu a porta para a pessoa entrar entendeu? Para com isso. Rod distraída. E aí eu sempre penso, Pedro, ainda bem que ele se converteu. Senão ele já teria entrado, dado dois tapas nela, já estaria bravo, né? Garota, qual é o seu problema? Você me deixou lá fora. Mas ali, depois de muita discussão, gente, eu fico imaginando essa cena e Pedro lá fora, me dá uma angústia, que eu fico pensando assim, Senhor, por que que foi essa garota abrir a porta? Mas ali, quando eles viram Pedro, Pedro entrou e eles viram Pedro e falaram, uau, então assim, tudo importa. Pedro foi ali falar para eles, as orações de vocês foram ouvidas. Deus vai te mostrar. Continua perseverando. O Senhor vai mostrar a resposta das suas orações. E mais, Pedro fala assim: olha, diga a Tiago, Tiago que estava sendo severamente também perseguido. Isso também serviu de testemunho, de consolo para aqueles que estavam sendo perseguidos. E Pedro falou assim: olha, avisa todo mundo, eu saí de uma forma milagrosa. Isso também foi uma palavra de encorajamento para todos aqueles que estavam sofrendo. Por quê? Porque o Senhor continuava cuidando. Então, assim, eu vejo muito o Senhor fazer isso comigo, né, conosco nos dias de hoje. Quando a gente pensa assim, não, o Senhor se esqueceu de mim, Deus fala, não, faz um milagre e faz você saber, né, que Ele tem feito milagres, que Ele está vivo, que Ele não está distraído com as nossas orações, muito pelo contrário, o Senhor continua cuidando de nós o tempo todo o Senhor cuida de nós. Então, Pedro manda esse recado, olha, diga a Tiago,
e a todos os irmãos o milagre que Deus fez, como Deus me tirou da prisão. E isso servia para eles de encorajamento, para eles não desistirem, para eles não voltarem atrás. Então, assim, durante a caminhada com o Senhor, em alguns momentos a gente vai querer desistir, porque somos falhos, somos fracos, mas temos que estar atento aos tempos, porque o Senhor sempre vai nos mandar um sinal de não desista. Eu não estou imune, eu não estou distraído às suas orações, eu continuo fazendo milagres, mas é no tempo dele, é do jeito dele, não no nosso. E esse é o nosso maior desafio, saber que Deus continua sendo Deus e amá-lo ainda mais, servi-lo ainda mais, né? E então Pedro, depois de dar esse recado aqui, de mostrar, ele foi para outro lugar. E assim Herodes, que não conseguiu completar o seu plano mal, ele manda executar os guardas. Coitado dos guardas, que estavam fazendo o trabalho deles, obedecendo Herodes. Eles, coitados, tipo, morreram por estar fazendo o trabalho deles. Mas Herodes, sendo muito mal, né, se a gente continua lendo aqui o capítulo 12, a gente vê que ele morre na sequência disso. Na sequência, né? Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Não pense, não, que uma pessoa que age da maneira de Herodes vai morrer tranquilamente. Não, morreu comido por vermes. E o verso 24 diz: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. É sobre isso. É por isso que nós passamos por tantas coisas. É para dar o testemunho de quem é o nosso Deus. A palavra de Deus precisa se espalhar. Você precisa, por onde você passar, espalhar a palavra de Deus. Espalhar a palavra de Deus, que é a verdade, que é a luz. Por que que nós vivemos num caos? Porque a igreja entrou numa onda gospel com um evangelho Nutella, um evangelho nada a ver, e é por isso. E é por isso que nós sofremos muito, muito com uma política horrorosa, com pessoas horrorosas na liderança, porque nós não fizemos isso, nós não espalhamos a verdade de Deus. Mas que isso mude a partir de hoje, na minha vida e na sua vida, que possamos espalhar a verdade de Deus e ver o Senhor fazer um milagre através das nossas vidas. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra, que é a verdade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos mostra. O Senhor nos encoraja, o Senhor nos fortalece. Queremos, Senhor, ser boca do Senhor para espalhar a sua verdade e para fortalecer os nossos irmãos. É por isso que oramos, em nome de Jesus. Amém.